deixar ao movimento, em qualquer das suas fases. Às vezes há palavras de circunstância, não há sentimentos de circunstância. Como exprimir? Durante alguns anos tive o privilégio de me dar com Orlando Costa. Posso dizer que era seu amigo. Gostava de ser capaz de contar todo o afeto que vai num sorriso, num breve olhar, num aceno ao longe, numa conversa murmurada. Para mim, devo dizer, a palavra amigo tem uma carga nobre, como se de irmandade se tratasse, e só o utilizo no seu sentido mais forte, em poucos casos. Orlando Costa estava mais próximo da geração do meu pai, que, aliás, por ele tinha grande admiração e estima, do que da minha. Vimos quase sempre adentro de um quadro cívico, social ou institucional. Nunca frequentei a casa dele, nem ele a nossa. Sabia que trabalhava na publicidade, como tantos escritores do seu tempo, mas pouco mais. E, no entanto, estabeleceu-se entre nós uma cumplicidade discreta que não precisava de muitas manifestações nem exuberâncias para se afirmar. Fizemos parte da direção da Associação Portuguesa dos Escritores, ainda na velha sede do Loreto, e depois de reuniões íamos todos jantar num restaurante do Largo de Camões, que eu não sei se ainda lá está. Também nos encontramos a miúdo nas reuniões do Partido Comunista, e em tempos aprazíveis, onde Orlando Costa tinha sempre uma palavra bem humorada ou subtil. Cabe acentuar que, noutras situações mais tensas e crispadas, soube manter uma atitude de dignidade crítica bem pessoal e articulada que mereceu o respeito de todos. Nunca, na verdade, conheci alguém que não gostasse de Orlando Costa. Era, seguramente, um dos grandes sedutores do seu tempo. O que eu recordo, sobretudo, nele é a afabilidade natural, a incapacidade manifesta de mal dizer, a compostura graciosa e elegante, as maneiras de cavalheiro, o gesto brando e apaziguador, o respeito e a tolerância para com as opiniões e comportamentos dos outros, mas também a galhardia de caráter e a solidez das convicções. Às vezes, em aguçadas discussões e no meio do embate feitios com grande vontade de desavença, as suas palavras firmes, bem marcadas, instituíam uma plataforma de bom senso e razoabilidade. Nas raras ocasiões em que o sorriso se lhe desvanecia e os traços vincavam, acentuava-se um ligeiro sotaque de paragens longínquas que, além de outras subtis particularidades, amaciava a contração da conjunção com o artigo. A em vez de A. Reveja-se uma figura distinta, com aquela cabeça de cabelos grisalhos, encaracolados, um bigode indiano tranquilizador, abundante, de guias repousadas, protetor e amável. E sempre o elegante blazer de botões metálicos, uma gravata criteriosamente escolhida, umas calças bem vincadas, num contraste óbvio com os maus vestidões que alguns de nós éramos e, em alguns casos, continuamos a ser. Escreveste um grande livro. Este tu, é bom notar, não era resultante de Rosmeu Galarós, mas das praxes partidárias da altura. Escreveste um grande livro, disse-lhe uma vez, no meio de tarefas burocráticas, referindo-me a podem chamar-me Eurídice. Sei-me bem, não foi? Respondeu-lhe ele, quase sussurrando, com aquele brando sorriso que logo se transformou num sorriso a propósito de outra coisa qualquer. Certa tarde, estávamos poucos na sede da Rua do Loreto, quando ele nos apresentou o filho, recém-licenciado, que o tinha acompanhado até ali. Era nítido e foi comovente, por isso menciono aqui o orgulho que tinha no rapaz, aliás, desenvolto e simpático. Era um revolucionário ardente. Pois a nossa vida foi muito paralela, quer dizer, nós vivemos ainda episódios da resistência ao fascismo e depois do 25 de Abril tivemos quase sempre juntos, porque pertencíamos à organização dos escritores. Andámos por todo lado, pelas cooperativas alentejanas, para toda a parte. E então,
Quando é que conheceu exatamente o Orlando? Olha, eu conheci um pouco depois dele, vou responder. Quando ele escreveu Podem Chamar-me Amigo, sou mesmo antes, talvez disso. Muito cedo, quase logo. E mais tarde li o livro dele, muito bonito, de edificação de boa, que ele tem. Signo da vida. Sim. E o outro, que é já no fim da vida, uma revisão do passado. Mano Miranda. Mano Miranda, é um livro onde ele, continuando a ser um revolucionário, não renuncia a nada do seu passado tradicionalista e indiano, profundamente indiano. Mas, portanto, creio que ele fazia uma espécie de síntese entre essas duas... Sim. Fazia. E ele assumia-se como indiano, ou melhor, bom, ele era português, não é? Mas assumia-se como... Nós, brincadeira, chamávamos do Marajá. Pois. Sabia? Não. Chamamos do Marajá. E o Armindo Rodrigues, que também gostava muito de Orlando, e até o Prémio Nobel, que ainda não era Prémio Nobel, gostava muito de Orlando. Andei com o Orlando em Montemor, toda a parte, lá no Alentejo. Já. Sim. Mas em atividades ligadas ao movimento neorrealista? Não propriamente ligadas ao movimento neorrealista. Ligadas antes à reforma agrária, essas coisas, as cooperativas, por isso. O Orlando é um neorrealista sui generis. E eu nunca fui neorrealista, embora tivesse o mesmo projeto socialista, a visão socialista da vida do futuro, tinha os neorrealistas, mas os neorrealistas tinham a preocupação do sujeito coletivo. Eles falavam com o povo. E eu fui sempre profundamente subjetivista. Aliás, durante muitos anos quando vivia em França, tive a ideia de difundir existencialismo e marxismo, que é utópico e evidentemente não dá, mas é que eu tenho raízes existencialistas também muito fortes. E com o Orlando eu entendia muito bem, porque o Orlando foi um neorrealista, muito mais do que eu, mas também um neorrealista sui generis. E depois, mais tarde, a influência dos filhos fez com que ele se tornasse cada vez mais tolerante, mais aberto. Claro, os filhos bem diferentes. E como é que ele viveu a proibição que ele teve daqueles 3 livros? Como é que ele viveu das odes, da ira? Eu escrevi sobre um dos livros que foram proibidos. Escrevi muita coisa, agora já não lembro. Escrevi imensos textos sobre a obra do Orlando. Eu pedia-me para apresentar os livros dele muitas vezes. Eu apresentava. Muitas vezes foi na casa do... Aquilo ficava lá para Cascos da Rua. Foram muitos. É a memória dos escritores. A casa da memória dos escritores dentro do município. Mas onde houve um lançamento? Do Orlando. É que eu apresentei. E em que zona? Para Colombianos. Sim, para aí. E hoje, à distância de alguns anos, como é que vê
a importância da obra dele no panorama da literatura portuguesa mais... Eu acho que é muito importante. Tem livros belíssimos, na verdade tem livros belíssimos. Tem livros notáveis mesmo. E pequenas coisas lindas. Eu gosto mais dele como romancista do que como poeta. Não acho que fosse um grande poeta, mas foi um grande romancista, foi contista, foi um grande escritor. O poeta tinha um interesse, mas não foi um grande poeta. E o grande poeta era o Arlindo Rodrigues. Sim. Brincava muito com ele. Assim, o Marajá era